A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo? Hoje estudo bíblico, primeira carta do apóstolo Pedro. Essa carta é riquíssima, irmão, é igual a carta de João. É riquíssima em ensinamento, dá para colher muita coisa lá, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Espera aí. Ixi, tá difícil de ajustar aqui. Deixa eu ver. Espera aí, irmãos. Isso daqui um pouquinho. Aí. Deve ficar reto aqui para não ficar meio torto. Ixi. Esse tá bom, né? Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Aqui tá... na outra tradução tá pela presciência de Deus Pai. Pré-conhecimento, pela presciência, tá? Vamos lá. Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha lá, prestes a ser revelada no último tempo, guardada para vós. Por quê? Quando você crê em Cristo como Salvador, você passa a ser cordeiro com Cristo de todas as bênçãos espirituais e terrenas, até a vinda do nosso Senhor para a aquisição da salvação. Então vamos lá. Vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece. Ainda que por um tempo, isso aqui é para nos fortalecer. Ele está nos dando ânimo e encorajamento. O Pedro está dando um encorajamento pelo pessoal da Galáxia e da Capadócia, né? Mas para nós de hoje também, para os cristãos, para fortalecer por causa das tribulações, ainda que sejamos entristecidos por várias tribulações. Aí depois ele vai continuar, porque a prova da vossa fé e tal, vamos lá. Fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para você. O sofrimento de Cristo ia se revelar na glória, porque ele tinha que vir sofrer para pagar nossos pecados, tá? E já era profetizado que o Messias haveria de padecer sofrimento, né? Então vamos lá. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos
E o que é boas novas? É evangelho, boa notícia. Qual que é a boa notícia? Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Cristo morreu para pagar nossos pecados e ressuscitou para nossa glória. Primeiro da glória dele, de Deus Pai, para depois nos dar glória lá na segunda vinda dele, como ele nos dá corpo glorioso. Observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. A vã maneira de viver, transmitida por vossos antepassados. Tanto os que veio antes de nós, como nossos patriarcas. Os nossos pais de sangue e os outros pais que eram antes de nós, né? Nossos bisavós nos ensinaram o que ele aprendeu do mundo. E o mundo, eles não ensinaram aquilo por maldade, eles ensinaram porque eles acharam que era verdade. Por isso que ele está falando isso. Da sua má maneira de viver, que foram ensinadas pelos vossos antepassados. Entendeu? Só que estava errado. Quando você vai para a Bíblia, você vê que era tudo engano. Entendeu? Então vamos lá. Oxi. Acho que tá pra cá. Vamos ver. Ancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se. Mais uma coisa aqui, outro ensinamento. Tô falando que é rico de ensinamento. A obediência, santificar a vossa vida pela obediência da verdade. Tem outra passagem que Jesus fala assim, né? Santificai-vos, Pai, na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra, irmãos. Por isso que é tão importante a palavra, que eu prezo tanto a palavra e falo para vocês. Palavra, palavra e palavra. Entendeu? Porque não adianta orar sem palavra. Até para orar a gente precisa da palavra. Porque a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém, mas o gemido, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, intercede por nós para orarmos como convém. Entendeu? Mente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. 1 Pedro capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livre-se. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. A pedra viva é Cristo, tá? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, tá? Essa pedra é Cristo. Por isso que Moisés lá bateu na pedra que simbolizava Cristo. Deus falou, por causa disso não entrarei na terra prometida, Moisés. Então vamos lá. Preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo. Nós somos pedra viva para edificação. O que é edificação? Edificação é quando, por exemplo, você vai construir uma casa, não vai um prédio,
Isso é uma edificação, você está edificando uma casa, certo? Então, quando ele fala, por isso que eu falo que templo religioso e isso daí não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo, para a morada de Deus em espírito, dentro de vós. Então, ali é um templo religioso, não é igreja. Aquilo, colocaram o nome de igreja, mas não chama igreja aquilo, é templo religioso e denominação, o nome correto. Que Deus não mandou criar nenhuma denominação, que seja claro aqui, tá? Quem criou foram os homens por conta própria. Deus mandou criar o templo lá no templo antigo de Jerusalém, lá no Antigo Testamento, que depois Jesus profetizou que o templo ia ser destruído, certo? E foi, no ano 70. Dali em diante não adoramos mais em templo feito por mãos humanas. Está escrito isso em Atos dos Apóstolos, livro de Atos, vai lá. Nós adoramos o Pai, Espírito e Verdade. Em qualquer lugar, no meio de 2 ou 3 ou mais, que tiver reunido em nome de Jesus Cristo, lá Deus está no meio de nós. É isso. Vamos lá. Benefícios espirituais aceitáveis. Ó, volta aqui. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para Casa ser espiritual, sacerdócio santo, sacerdócio oferecendo santo. sacrifícios espirituais Somos aceitáveis sacerdotes. a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim O que é um sacerdote, irmão? Sacerdote é aquele que intercede pelos outros. Você não precisa mais de um pastor para interceder por você. Embora o pastor, ele é necessário, o verdadeiro pastor. O que é o pastor? Já expliquei em outro vídeo. Pastor não é uma pessoa que está no púlpito de uma denominação e se denomina pastor pelo curso de teologia ou sem curso de teologia. Pastor é aquele que te guia vocês para o caminho da verdade, que guia para Cristo. Esse é o dom de pastor. Pastor não é um cargo, é um dom dado por Cristo. Pastor não é um cargo conseguido por estudo de curso de faculdade de teologia. É um dom direto de Cristo, como os outros dons. Dom de mestre, doutor, dom de evangelista, dom de pastor, dom de profecia. É dom, tudo dom que Cristo dá por você crer nele. E aí, se ele te viu uma missão, ele vai florescer em você o dom e você vai pôr esse dom em prática. Entendeu? Dom de cura. É dom, é dado por Cristo, não é dado por homem que te dá estudo ou que fala, você vai ser pastor, coloca a mão em você. Isso daí, mas Paulo colocou e ungiu porque a pessoa já era escolhida por Deus, já estava, que Deus escolhe antes da fundação do mundo. Paulo só pôs a mão e hoje não precisa de pôr a mão, é naquela época, irmão, dos profetas e depois dos apóstolos. Entendeu? E punha a mão só para concretizar o que já estava feito. Porque Deus já escolheu a pessoa. É só para... como que fala aquela palavra? Para reiterar, para retificar que aquela pessoa é escolhida de Deus, entendeu? Que foi aprovada por Deus e Deus usou Paulo, ou outro apóstolo, ou outro profeta, entendeu? Como se... É igual o profeta Samuel. Foi lá ungir Davi com óleo e colocou a mão nele. Entendeu? Davi já estava escolhido por Deus antes. Ele só concretizou da maneira cerimonial o que já estava escolhido por Deus. Entendeu? Isso que a pessoa não entende. Na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra... E tem outro ensino. Efésios fala, vós fois escolhido antes da fundação do mundo, antes que a gente viesse no mundo, que Deus é onisciente. Ele sabe todas as pessoas que vai se converter e que não vai, que vai aceitar Jesus e que não vai, ou que vai aceitar de boca e vai se apostatar depois. Deus sabe, a gente não sabe, mas Deus sabe. Deus vai separar o joio do trigo, mas não por ele, porque ele não sabe quem é quem. Para mostrar pra gente e para separar, porque hoje está tudo junto, falso com verdadeiro. Mas lá na frente Deus vai separar. Escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas Cristo? Para os que não creem, a pedra a maior que os joia construtores preciosa. rejeitaram tornou-se a maior pedra tesouro que angular nós temos. e pedra de tropeço. Por ele temos e salvação rocha que faz eterna. cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem. Aí, ó, para o que desobedecem. também foram destinados. Olha lá, destinado. Vocês, porém, são gerações... Mas não destinado por Deus. Deus dá o livre-arbítrio. Ele mesmo se destina para a destruição porque rejeitam. Tá falando aí, olha o contexto. Vocês têm que prestar atenção na carta toda, que nem eu oriento vocês. Foram destinados por ele mesmo, porque rejeitam a Cristo.
Só que como Deus é onisciente, Deus já sabia que eles iam rejeitar. Mas mesmo assim, Deus prega o evangelho para lá no fim dos tempos ele falar que Deus é injusto e que eles não foram avisados. Eles foram, ele não vai ter como falar Deus é injusto. Sem falar, é blasfêmia, está blasfemando contra Deus. Que Deus enviou os profetas, enviou as mensagens, enviou as Bíblias, a pessoa não crê porque não quer. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele real, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Fazem guerra contra a alma. Os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês... Não quer dizer que você nunca vai praticar, quer dizer que você tem que lutar em espírito e em oração com a palavra da verdade para conseguir se abster do máximo de coisas carnais que está no seu corpo. Entendeu? Coisas mundanas que o pecado trouxe. Lógico que uma vez ou outra você vai cometer uma falha ou outra, irmãos. Mas se abster é isso, você lutar em oração, em combate, combater o bom combate como Paulo chama, né? Para poder não pôr em prática concupiscências. Concupiscências são desejos carnais. Em prática é andar no espírito. Andar mais guiado pelo espírito do que pela vontade da carne. E glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Ali ele fala para obedecer os governantes, obedecer, entendam isso aqui. Porque o irmão já me falou isso e o irmão que eu amo tanto e que me deu a luz da palavra, né? Mas só que eu não concordei com ele nisso aí, não. Porque eu fiz uma coisa, né? Que pra mim, foi Deus que falou pra mim não fazer. E ele fez aquilo e falou, não, mas você tem que obedecer às autoridades. Eu falei, não, tá na Bíblia, sim, a gente tem que obedecer. Mas o que é justo? O que a autoridade pede para você fazer, porque o próprio Pedro que está pregando a obedecer os governantes e autoridades. Lá em Atos ele fala, mais provê obedecer a Deus do que o homem. Entendeu? Seja esse homem quem for. E Pedro estava se referindo, se vocês lerem a Bíblia e ver filmes bíblicos ou novela bíblica, ele estava se referindo às autoridades, que eram os governantes romanos e os religiosos fariseus, que queria que não pregasse no nome de Jesus e não andasse praticando as coisas que Jesus ensinava, que é a justiça, o bem, né? Tudo aquilo que Jesus ensinava. Fala, não fale nesse nome aqui, não pratiquei essas coisas aqui, entendeu? Aí Pedro responde, mais provê obedecer a Deus do que o homem. Então, o anticristo vai vir como governante. Você vai obedecer o anticristo? Entendeu? Então, você tem que ter o discernimento em que você vai obedecer o governador. O certo é obedecer, porque até os maus, por exemplo, se vir os governantes maus, mas até os maus, ele põe leis que são favoráveis às pessoas, que são leis boas. Então, aí que Deus fala, obedecer até aos governantes maus, mas naquilo que é justo. Se o governante mau falar para você fazer uma coisa má, você não vai fazer. Entendeu? É isso. Tem que ter o discernimento, saber entender. Né? Aí o governante fala assim, ó. Vai lá, entrega o seu irmão para mim. Aí você vai entregar? Não, porque ele é irmão em Cristo. Entendeu? E aí você sabe que ele vai ser torturado. Você vai entregar o irmão só porque o governante te mandou? Então aí tem que ter um certo discernimento. O Pedro, quando Pedro foi preso pelas autoridades por pregar a palavra, aí os anjos soltaram Pedro, aí esconderam Pedro. E aí não obedeceram a autoridade, entendeu? Então você tem que ter o discernimento. A gente deve sim obedecer os governantes, as autoridades, mas depende do que eles mandam você fazer. Você não vai fazer injustiça, entendeu? Você não vai mentir.
Deus fala para você não mentir, e aí? Sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Olha lá, que nem eu Porque falei. é louvável que, por motivo de sua Mas confiança... até os maus, mas não nas coisas más. Entendeu? Nas coisas que até os maus põem leis justas para lubrificar o povo, às vezes, os governantes, eu falo, né? E obedecer seus patrões. Mas tem uma outra passagem que ele fala, e patrões, fazer o que é de justiça a seus servos, aos seus funcionários. E parar com as ameaças. Quer dizer, a pessoa tira do contexto e fala, tá vendo? A palavra manda obedecer aos seus patrões. Tudo bem, manda, é verdade. Mas manda o patrão ser justo e pagar direitinho e parar de ameaças também. A parte que cabe a ele não fala. Tá vendo como que é as malandragens? Com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Olha, essa parte aí é bom, ó. Jesus pagou os pecados eu fui justo pelos injustos, por nós, porque nós ainda éramos pecadores, então injusto, entendeu? Então assim, vai ter momentos, gente, que a gente vai padecer injustiça. A palavra fala pra gente ter sede de justiça, não se conformar com a injustiça do mundo. Mas vai ter momentos que você vai ter, por amor de Cristo, padecer a injustiça. Não que você queira padecer, mas é que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A empresa que eu trabalhava, ela estava fazendo muita coisa injusta e eu estava lutando em prol de que elas agissem com justiça comigo. Quando eu vi, o que eu fiz? Eu pedi as contas. Eu podia colocar a empresa no pau, mover uma ação com a empresa e esperar e ganhar, mas ia ser mancha para mim. Deus falou para mim, ó, pede suas contas que eu vou mover para você, não vai te faltar nada, vou mover outro trabalho para você, larga para lá, seu ciclo aqui terminou. Saia daí, entrega lá. E mesmo quando eu saí, ainda peguei um pouco de dinheiro, porque eu já tinha 4 anos lá, né, irmãos? Mas eu pedi as contas. Padeci a injustiça, isso foi injustiça. Porque o certo é eu sair e eles me pagarem meu direito. Mas não queriam me mandar embora, que estavam forçando, eu pedi, eu caí em erro para eles me dar a justa causa. Antes que isso acontecesse, Deus falou, sai de lá, que eu vou lhe preparar outro lugar. E enquanto eu não preparo o lugar, você vai ter provisão, vai ter dinheiro suficiente para você se manter. E foi o que aconteceu, entendeu? Aí eu padeci a injustiça, mas Deus me sustentou, me deu recurso. Deus não me desamparou, entendeu? E eu obedeci o que o evangelho me ensina, entendeu? Em vez de eu brigar com a empresa, porque eles iam recorrer, podia até eu ganhar, ia demorar para me ganhar e tudo, irmãos. O que eu fiz? Quer saber? Eu não quero contender com ninguém não, deixa isso pra lá, não vai manchar também para outra empresa poder me contratar. Hoje não tem mais muito isso, mas algumas ainda tem. Aí eu falo, ele entrou na justiça contra o outro, quem garante que não vai estar contra mim? Então eu padeci a injustiça ali. E vai ter outros momentos que eu vou ter que padecer a injustiça. Vai ter momentos que a justiça vai ser feita para mim. É Deus que faz a justiça para mim. Entendeu? Não sou eu mesmo. Então vai ter momentos que eu vou padecer justiça, mas lá na frente Deus vai me dar a vitória. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Tá vendo? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. 1 Pedro capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que... Pedro tá falando a mesma coisa que Paulo fala, e é a ódio que algumas mulheres desobedecem, tá? Porque hoje tem o tal do feminismo, né? Meu corpo é minha regra, eu faço o que eu quero, e as mulheres estão enfrentando os homens. Não é disputa, é correr lado a lado. Se você tem um cônjuge, você tem que correr lado a lado com ele. É lógico que os maridos têm que amar suas mulheres e cuidar delas. Só que a cabeça é sempre o homem. Isso é uma lei que Deus instituiu. Não é o homem que é machista e que quer fazer, não. Deus colocou assim, ó. Deus a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça da igreja e o homem a cabeça da mulher. Entendeu? É uma lei, como que se fala?
instituída por Deus. E se alguém achar ruim, vai discutir com Deus, então. Não é que o homem manda a mulher. Submissão da mulher não é o homem mandar na mulher. É que o homem é que dirige as coisas. Entendeu? A mulher pode dar conselho, às vezes o homem, a mulher é sábia. Então ela pode dar o conselho, como Sara dava conselho para Abraão, mas o cabeça era Abraão, quem decidia tudo era Abraão. Entendeu? Ela chamava Abraão de meu senhor. Então, antigamente as mulheres respeitavam o seu marido, hoje não, ela quer mandar, e ela quer tomar as rédeas, e ela quer humilhar o homem, entendeu? Então não é mais correr lado a lado, é disputa de quem manda mais, é disputa, eu que mando, tudo bem que as mulheres têm o direito de lutar pelos seus direitos, e conquistou muita coisa, e graças a Deus por isso, né? Ela tem todo o direito de querer direitos iguais, só que ela quer direitos iguais. Quer ser homem também? Porque algumas mulheres estão perdendo a feminilidade. Outras, tem mulheres que querem só a igualdade com o homem nas partes boas. Mas na parte que é difícil, ninguém quer. Entendeu? Então, é uma incoerência danada por causa desse feminismo. Isso é ideologia mundana. Entendeu? Então não é o homem mandando na mulher, é o homem ser aquele que dirige a cabeça. Deus instituiu assim, mas Satanás desvirtuou. Colocou isso na cabeça da mulher. Antes o homem era machista. Tanto o machismo como o feminismo é coisa demoníaca. O machismo que faz o homem agredir a mulher e falar cala a boca, você não tem direito de nada, você não tem direito de falar nada. Isso é machismo. É eu que mando. Não é assim. Quando Deus fala de submissão da mulher, não é para o homem montar na mulher. O homem tem que amar, o homem tem que cuidar. O homem tem que... Discussões, às vezes tem na família, irmãos, é normal. Mas não a ponto de que o homem manda, que o homem... Eu faço e você tem que obedecer. Não é assim. Não é isso que Deus quer dizer, não, irmãos. Deus quer dizer que ele é que dirige assim, e ele tem que respeitar a mulher, amar, e a mulher tem que ser submissa. Ele tem que entender que o homem que está à frente. Mas hoje está tudo descontrolado. Por quê? Porque é a astuta cilada do diabo. Entendeu? Ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também... Aí, tá vendo? Não quer dizer que ali não tá falando que aí as igrejas mudam as coisas. Que a mulher não pode usar trança, nem adereços, nem enfeites. Não é isso. Tá falando que a beleza verdadeira vem do interior. Que não adianta as mulheres usar trança, usar adereços e ficarem belas por fora e o interior ser podre. É isso que ele está dizendo. É igual o Jesus, quando veio com os fariseus, falou assim: sepulcros caiados, raça de víboras, hipócritas, vocês são bonitos por fora e podres por dentro. É isso que Deus quer dizer, entendeu? Não adianta você se arrumar e pôr adereços e ficar bonita por fora, ou bonito, e por dentro ser podre. A importância, a maior beleza, e não julgueis pela aparência. Nunca julgueis a pessoa pela aparência, e sim pela reta justiça. Pelas atitudes. Você repara as atitudes da pessoa e vê, entendeu? E muitos não são muito bonitos fisicamente, mas são bonitos por dentro. Então o respeito tem que ser mútuo. Tomavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
Não fale Afaste-se engano. do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se Contra quem contra os faz que o mal. praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso. Sejam mansos com aqueles que pedem a esperança. Qual a esperança? Cristo Jesus, que vem nos resgatar da ira futura. Oh, perdão, irmãos. Da ira futura. Nós não temos medo mais da ira, porque estamos em Cristo. Mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas... Espírito e prisão. Perdão, irmãos. Espírito e prisão, ele está falando do que estava aprisionado na mente do engano. Que ele estava falando daquele povo que não se converteu. Noé, que era pregoeiro da justiça, pregou porque dizendo que vinha um dilúvio sobre a terra, para eles se arrependerem do pecado, mas eles não quiseram. Então é isso que Deus se refere, a prisão da alma, prisão do... Ai, perdão, irmãos, do espírito. Então por isso que pregou em espírito em prisão, não é prisão no inferno, essas coisas que nem muitos dizem aí. Pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Isso aqui para explicar, no batismo, salva vocês pelo batismo da água, não porque ela remove... Ai, irmão, perdão. Não porque ela remove a sujeira do corpo, mas porque que acontece? É uma figura para a sua consciência, porque o que te salva é o batismo no Espírito, não da água. A água não tem mais poder. Outro dia eu estava discutindo de maneira boa, né? Não é brigando não. O religioso, por causa disso, irmãos. Porque o religioso ele tem outra interpretação errônea. Perdão, irmãos, das escrituras. Me deu um ataque de espirro agora. Meu corpo ficou quente. Então, tomou ar frio com o corpo quente. Aí, irmãos, o que acontece? O religioso ele tem uma visão assim, que o batismo salva nas águas. Não salva. O batismo é o simbolismo para simbolizar perante as pessoas que são a testemunha que você nasceu de novo, para dar testemunho. Não é que você nasceu pelo batismo na água, você nasce de novo pela palavra, que em outra carta Pedro fala, regenerado pela lavagem da água pela palavra. E em Efésios também está isso, pode ir lá ver, conferir se eu não estou certo, pela lavagem da água pela palavra. Então Deus chama a palavra de água, então ele está falando que você é salvo pelo Espírito, mas que a água, quando você desce no batismo das águas, você está simbolizando que o velho homem morreu, a sua velha natureza, perante as testemunhas que estão ali. E quando você levanta das águas do batismo, é a ressurreição, simboliza a ressurreição, porque a ressurreição só vem pela fé na palavra de Deus, entendeu? Não vem pela água, porque se fosse assim, então os falsos profetas estariam salvos. Falso profeta vai ser salvo, irmão? Se ele não se converter, ele não vai ser salvo, porque ele é falso profeta, e ele não foi batizado nas águas. Tá vendo? Como o engano pega, se a pessoa não tiver discernimento de espírito. Os religiosos interpretam muita coisa
pelo engano dos líderes. Ou os líderes sabem da verdade, mas eles distorcem para enganar o povo e deixar o povo na mão dele para fazer o que eles querem com o povo e cobrar dinheiro e ser importante e falar que ele é o pastor, que ele que comanda o povo para se sentir importante, entendeu? Ou então eles não sabem porque ele interpreta com a carne, não com o espírito. Porque Judas, a carta de Judas fala que são falsos pastores que não têm o espírito. Vai lá, leia na carta de Judas para ver se eu estou falando alguma heresia aqui, alguma distorção. Verifique lá. Não, falsos pastores que não têm o espírito. Que subiu aos céus e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alerta. Ele está falando os mortos espirituais, tá? É outro discernimento que tem que ter. Tá? Vai julgar os vivos e os mortos. E os mortos também serão julgados, porque eles vão ressuscitar. Entendeu? Tanto para a vida eterna como para a perdição eterna. Entendeu? Então, mas ele não está pregando para os mortos físico. Porque os mortos físicos não sabem de nada e nada escuta. Ele está pregando para os mortos espirituais. Entendeu? Porque eles têm ouvido, como Jesus falou, mas não ouvem. Entendeu? A palavra não entra. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amém. Amados, Amém. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, Olha, para que também... participando do sofrimento de Cristo, ó. É o que eu falei lá no outro vídeo da grande tribulação, né? Ninguém quer sofrer por Cristo. Cristo sofreu pela gente, mas na hora da gente sofrer por Cristo, não. Quer dizer, os apóstolos sofreram, né? E o nosso sofrimento, se você for ver, comparado com o sofrimento dos apóstolos, não é nada, irmãos. A gente sofre muito mais espiritualmente do que na carne. Os apóstolos sofreram tanto espiritualmente como na carne. Foram torturados, entendeu? E a gente, qualquer dorzinha, a gente já tá chorando. Tudo bem, a gente é humano e sente. Aí é só você orar para Deus e pedir força. É o que eu faço, entendeu? Não vou falar que eu não fico triste com o sofrimento, que eu não choro. Eu choro, mas eu não fico... tipo murmurando, entendeu? E nem botando culpa em Deus. Não, eu peço força, Senhor, eu sou fraco, preciso de Ti, me fortalece o espírito, estou passando por lutas, por perseguições, muita gente está me injuriando, me caluniando, me perseguindo, sozinho eu não tenho força, e às vezes se eu tenho um irmão genuíno, aí eu vou lá e falo essas coisas pro irmão, compartilho o que eu estou passando, e ele me anima na palavra. Porque não importa se um tem menos ou mais conhecimento, mas às vezes, quando eu estou passando... vamos supor, muitos pastores, o próprio Paulo pediu oração para eles. O próprio Paulo estava sofrendo, entendeu? Perseguições. Então, quando a gente está sofrendo, a gente compartilha o que a gente está passando com o irmão e às vezes ele que
que não está sofrendo tanto vai nos fortalecer. E vice-versa, quando for o irmão que estiver passando por lutas e a gente estiver bem, a gente fortalece o irmão na palavra. Não liga não, irmãos, aqui é assim mesmo. Esse barulho aqui é terrível onde eu moro, viu? Que o inimigo se levanta de todos os jeitos. Então vamos lá. Quando a glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aí, ó, isso eu acho interessante, é isso que eu me apego para me fortalecer, ó. Quando a pessoa, eu já cheguei a falar assim, né? Quando a pessoa me ofende, me calunia, escarnece de mim, zomba de mim, eu falo, você quer um alto-falante? Quer que eu compre um alto-falante para você falar para todo mundo o que você pensa de mim? Isso não me atinge, porque eu tenho Deus no meu coração. Você que é infeliz, que quando você ofende os outros, prova que você não é feliz, porque a pessoa que é feliz, ela não ofende ninguém, ela quer o bem de todo mundo, ela trata todo mundo bem. Quem é de Deus, trata as pessoas bem, são educados. E quando erra com alguém, ela vai lá e peça perdão para as pessoas que ela errou, entendeu? Então, quando eu escuto esse versículo, quando você é injuriado, é escarnecido, é zombado, alegrai-vos, porque isso é símbolo e prova do que você é de Deus. Sabia? Então a glória de Deus repousa sobre vós. Quando a gente é perseguido, injuriado, difamado, zombado, escarnecido, Jesus foi. É porque é isso que ele fala, que nós somos participantes das aflições de Cristo. Jesus na cruz não foi zombado, não foi escarnecido, não foi cuspido, não foi perseguido, não foi injuriado, caluniado. Então, os apóstolos a mesma coisa, a gente vai ser do mesmo jeito. Entendeu? De uma maneira diferente. Entendeu? Mas vai ser. Entendeu? Vão levantar calúnia, vão uns mais, outros menos, né? Mas vai. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Deixa eu explicar aqui de novo, o que é presbítero? É ancião. O que é ancião? Não tem a ver com idade, tá? É ancião de uma pessoa já está há tempo estudando a palavra e tem muito conhecimento. Isso quer dizer maduro na fé, experimentado na fé. Então, Timóteo era um que Paulo falou, não despreze sua mocidade. Desde menino você conhece as Sagradas Escrituras que aprendeu da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Tá em 2 Timóteo, eu acho isso. Aí, o que acontece? Ancião, presbítero, é aquele que como que se fala? É uma pessoa mais responsável, como um zelador que toma conta do povo de Deus. É igual, por exemplo, vamos ver Moisés, o líder. Moisés era um líder, entendeu? Então, quer ver outro, o Pedro mesmo, ele é presbítero, ele já ele que conduzia a igreja de Deus, né? O povo de Deus. Depois veio Paulo, né? Mas ele, antes de Paulo, era ele, que era um dos líderes da igreja. Presbítero é líder, é que lidera o povo. Entendeu? Mas com mansidão, com honestidade. Não é esse falso profeta que tem aí. Não é que aqueles que estão numa igreja e diz, ele se autodenomina, eu sou presbítero, né? Tem presbítero honesto dentro das denominações? Tem, mas é raro, você conta nos dedos. Tem pastor honesto dentro da denominação e mesmo assim está enganado. Porque Deus não criou denominações, nem religião nenhuma. A religião de Deus é visitar os órfãos, a viúva e fazer o bem. E desviar da corrupção do mundo. Vamos lá. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer.
Não façam isso por ganância, mas com o desejo de É o que mais tem servir. é a ganância Não nas hajam igrejas. como dominadores Nas dos igrejas que lhes não, foram nos confiados, templos, né? mas como exemplos para o rebanho. Quando se Igreja é o manifestar o corpo de Supremo Cristo. Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, Que é Jesus, o sujeitem-se aos Supremo mais Pastor. velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Mas dá concede graça aos humildes. Aí. Portanto, humilhem-se debaixo da Não poderosa seja mão de Deus, arrogante, para que nem Ele os soberbo. exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos Na mesmos mesma aflição. sofrimentos. Olha. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém. Acabou. Glória a Deus. Então, irmãos, essa foi a carta do estudo bíblico, né? Tomara que esteja de avalia para vocês, que tenha ajudado, tá? Que Deus abençoe vocês aí e que ponha a paz no coração de vocês, abrande o coração de vocês, tá? Que uns amem os outros como Deus nos amou, né? Pratique o amor, a caridade, a bondade, a justiça, a verdade, desvie do mal, da corrupção, tá bom? É o meu desejo de coração para vocês, para nossa vida eterna aí, tá bom? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like se gostou, badale o sininho de todos para receber a notificação, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo ao novos inscritos. Muito obrigado para quem acompanha os meus vídeos, Deus abençoe a todos, viu? Com bênçãos espirituais e terrenas. Beijo no coração, até o próximo vídeo.